Boa tarde a todos. Estamos aqui mais um sábado, reunidos para mais um estudo do livro O Curso Básico do Espiritismo, onde hoje a gente vai falar da quinta aula do princípio vital, né? Então, vamos iniciar, né, o nosso trabalho de hoje com uma prece, pedindo licença a Deus, pedindo licença a Jesus Cristo, o nosso mestre, nosso orientador, nosso guia, para que possamos receber e trocar conhecimento, experiências, entendimento sobre a nossa doutrina, sobre o nosso universo, sobre as leis universais, partindo desta jornada de conhecimento e de estudo. Que assim, Senhor Leocádio, Maria, ao nosso irmão Abude, possamos realizar este trabalho de luz e de amor, com amparo, servindo e auxiliando aqueles irmãos encarnados e desencarnados que precisam de auxílio pela luz do conhecimento. E que assim, nessa esfera de luz, possamos trocar este conhecimento, esta sabedoria, em proteção de toda esta falange de luz e de amor. Que assim seja, graças a Deus, fé, equilíbrio em todas as direções. Então hoje a gente vai falar do princípio vital, né? Seres orgânicos e inorgânicos, aonde todos os corpos minerais, vegetais, animados ou inanimados, sólidos, líquidos ou gasosos, por mais infinita que seja a sua variedade, podem ser classificados em dois grandes grupos, seres inorgânicos e seres orgânicos. Os inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimento próprio, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minérios, a água, o ar, etc. Então, logicamente, ele traz aqui um pouco da continuação do que falamos em aulas anteriores, a partir do fluido cósmico universal, todos os fluidos, o condensamento desses fluidos com objetivos mais apurados, com objetivos inteligentes, digamos assim. Os orgânicos, e aí continuando, a partir dos, como eu disse, né, então a partir das transformações do fluido universal surgem os elementos materiais que, sob determinadas condições e circunstâncias, vão propiciar a formação dos corpos do mundo material. Eles compõem os elementos encontrados na natureza e são classificados pela química na tabela periódica dos elementos, né? Aquela tabela periódica que estudamos na escola. Já os seres orgânicos são os que trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima, que lhes dá vida, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da própria conservação. Sua escala ascendente inicia nos micro-organismos, vírus, bactérias e germes. Na sua formação não entra nenhum corpo ou elemento especial que não seja encontrado nos seres inorgânicos. E isto porque há uma escala evolutiva envolvendo a criação divina, como temos na ciência, né, a escala evolutiva das espécies. Todos os elos desta cadeia têm um ponto em comum com o elo precedente. A análise química nos mostra todas as substâncias vegetais e animais, compostas dos mesmos elementos que dos corpos inorgânicos, aqueles que desses elementos
que desempenham o papel principal são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. Os outros aí se encontram apenas acessoriamente, como o reino mineral. Como no reino mineral, a diferença de proporções da combinação desses elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas propriedades diversas. E aqui a gente vê um pouco dessa construção do objetivo da formação desses elementos, que então traz os elementos orgânicos, que, como a gente viu, tem um propósito, né? Nesse ciclo, quando passamos pelas fases do nascer, do crescer, do reproduzir e do morrer, ele tem um objetivo de princípio progressista, né? De desenvolvimento, de evolução, enfim. É a mesma força que os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos. Uma pergunta. Sim. Essa é uma... Sim, a lei da atração é a mesma para todos, que unem tanto os elementos dos corpos orgânicos quanto dos orgânicos, assim como na matéria, e também a mesma. Essa questão é do Livro dos Espíritos, a 661, né? Então, na compreensão dessa questão, o fluido universal, ou matéria elementar primitiva, geratriz dos mundos dos seres, é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza, né? Então temos um pilar, que é o fluido cósmico universal, e a partir dele você tem a condensação de vários corpos inorgânicos para dar a concretização, a estruturação dos corpos orgânicos, tá? Melhor dizendo assim. Bom, a diferença primordial e essencial entre os seres inorgânicos e os seres orgânicos nestes últimos houve a união do princípio vital animalizado à matéria. A causa da animalização da matéria é essa união com o princípio vital. O princípio vital. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém o desenvolvimento do agente vital, mais ou menos como um atrito produz o calor, né? É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um princípio. Ao se formarem os seres orgânicos, assinalaram o princípio vital, que era necessário à sua destinação. Assim, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono combinam-se sem o princípio vital, não formam senão um mineral ou um corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, lhe dará propriedades especiais. Em vez de uma molécula mineral, obtém-se uma molécula de matéria orgânica. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos, modificados segundo a espécie. São ajustes sutis da mesma natureza dos que ocorrem no fluido universal, que se entende ao princípio vital de maneira a tipificar cada elemento ou cada célula dos seres orgânicos. Então, a vida e a morte. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres, que os absorvem e assimilam. E ele lhes dá o movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Ao atuar sobre a matéria, o princípio vital se deixa viabilizar por ela, enquanto a matéria, por sua vez, também assimila e reage sobre este. Ambos repercutem magneticamente um sobre o outro, em igualdade de sintonia e intensidade.
A vitalidade é um atributo permanente do agente vital, ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos. A pergunta de Kardec e os espíritos respondem: só se desenvolve com o corpo? Só se desenvolve com o corpo? Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida. É necessária a união de ambos para produzir a vida. A morte. A causa da morte dos seres orgânicos é a exaustão dos órgãos, onde os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem entre si, no caso de certas lesões, e restabelecem funções momentâneas suspensas. Mas, quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram distribuídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e ser o morrer. A química consegue fazer análise, a decomposição ou a síntese e recomposição da grande maioria dos corpos inorgânicos e orgânicos. Contudo, ela jamais conseguiu, nem conseguirá reconstituir um ser vivente, porque o princípio vital se esvai de orgânicos fornecidos no organismo morto, seja vegetal ou animal. Está existindo o princípio vital, a centelha divina criadora da vida, nele não mais existente. E aqui eu vou finalizar essa parte para então a gente fazer uma reflexão de tudo, tá? A inteligência e o instinto. Ao classificar os seres segundo o grau de evolução, podemos fazer a seguinte distinção: os seres inanimados formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Instinto. No primeiro caso, os corpos brutos não possuem nenhuma manifestação de vitalidade ou de inteligência, caracterizam-se pela inércia. No segundo, os seres vivos, embora não considerados inteligentes, já manifestam um início de inteligência ainda rudimentar, que seria o instinto. Pode-se afirmar efetivamente que o instinto é uma inteligência não racional, e por ele que todos os seres provêm suas necessidades. O instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação deles. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta busca o ar, volta-se para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e se fecha alternativamente, segundo a necessidade, que as plantas trepadeiras se enrolam em torno do apoio ou se agarram com suas gravinhas. É por um instinto que os animais são avisados do que lhes é útil e nocivo, que se dirigem segundo as estações para os climas propícios, que constroem sem lições prévias, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para sua descendência e armadilhas para apanhar, da qual eles se alimentam. É difícil assinalar onde acaba um e começa o outro, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, segundo a oportunidade das circunstâncias. É incontestável um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinável
é instintivo. Aquele que denota reflexão, combinação, uma deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não. Por outro lado, a inteligência e o instinto se mostram muitas vezes simultaneamente no mesmo ato. No caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem põe um pé adiante do outro maquinavelmente, sem pensar nisso. Mas quando quer acelerar ou diminuir sua caminhada, levantar o pé ou desviar-se para evitar um obstáculo, há cálculo, combinação. Ele age com deliberado propósito. O impulso involuntário do movimento é um ato instintivo. A direção calculada do momento é ato inteligente. O instinto predomina no ser humano com exclusividade no início de sua vida. As manifestações instintivas enfraquecem-se pela predominância da sua inteligência. Mas ele estará presente, sempre presente. O instinto é um guia seguro que nunca se engana, enquanto a razão permite ao homem escolher. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores. Se ele ali é a inteligência, o que dizer a vontade é a liberdade. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes dos seres orgânicos, aos quais dá como pensamento a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade. É assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover suas necessidades. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Efetivamente, somente os espíritos, enquanto individualizados, podem ser considerados seres inteligentes na criação, pois podem conhecer e refletir sobre o mundo exterior em que vivem e possuem, sobretudo, consciência de si mesmo e de sua existência e de sua individualidade. Bom, antes de partir para a parte B, eu fiz uma leitura completa desse capítulo, né? Porque ele é um ponto importante para a gente partir da reflexão do que somos nós, né? Também como nas aulas anteriores, né? Nós então estudamos, né, o advento do Espiritismo, né, que traz então a lógica do nascer dessa boa nova na revelação espírita, né? Na segunda aula nós temos então as causas primárias de todas as coisas. Quando falamos de Deus, entendendo Deus no contexto e na visão espírita, né? Na terceira aula, os elementos gerais do universo, quando então entendemos o conhecimento e o princípio das coisas, o espírito, matéria, o espírito, a matéria. Então falamos um pouco dos fluidos, do fluido cósmico universal, as propriedades da matéria, né? Quando Jesus então fala em uma de suas palavras, o meu reino não é deste mundo, nós partimos então para a criação, para a formação dos mundos, né? Bom, com a formação dos mundos, a pluralidade dos mundos, né? Então, entendemos de forma estruturada o que vem antes de nós, né? Toda essa estrutura que arregimenta as condições e as possibilidades da criação dos seres orgânicos e inorgânicos. Então, quando a gente tem a formação do planeta, né, em todas as áreas de conhecimento que a humanidade desenvolveu na história, então ele traz um resumo, posso assim dizer, que contextualiza muito o advento da questão da gênese espíritas, né, ou outra gênese da própria ciência, quando a gente começa a entender então essa estrutura material que nos forma, né, essa estrutura material
secundária que nos dá suporte entre quando aqui ele fala, quando ele aqui fala então dos seres inorgânicos, né? Aí a formação dos seres orgânicos, que como princípio, né, como matéria-prima, precisa dos seres inorgânicos, né? E aí a gente vai para o princípio vital, né? Então esse princípio vital que foi um pouco explícito em outras aulas, que combina essa força motriz dos corpos orgânicos ao mesmo tempo em que age, que o agente vital impulsiona os órgãos. A ação destes entretém o desenvolvimento e o agente vital, né? Então aí a gente tem a vida e a morte, né? A constituição desse entendimento a partir da questão orgânica e inorgânica, do propósito ou da estrutura, mas que traz um pouco do entendimento quando a gente fala de vida e morte, né? Então que mostra um pouco e faz essa reflexão da constituição do corpo, a junção que temos então de toda essa matéria e aí a formação do instinto e da inteligência, né? Onde ele passa essa explanação do instinto, né? O instinto é uma das primeiras coisas que nós desenvolvemos ainda como matéria animalizada, digamos assim, né? Aonde na evolução disso, podemos assim dizer, vamos constituindo a inteligência, né? Então temos a primeira base, o instinto. O instinto são aqueles movimentos, digamos, já constitucionalizados, né? Solidificados, onde muitas vezes não temos a ação do pensar, do refletir, do raciocinar com a razão, com a inteligência, para que possamos ter uma ação. Essa ação já é mecanizada, ela muitas vezes associada com o instinto de sobrevivência, o instinto de defesa, né? Aquilo que as plantas têm, aquilo que os animais têm, né? Como temos na evolução das espécies, mostrando isso dentro da cadeia alimentar, né? Então temos a formação da inteligência, que aí então vem o princípio inteligente que associa e forma, então denota os propósitos de cada movimento, de cada ação, de cada reflexão a partir da sua razão, e isso então vai se formando. Quando a gente volta um pouquinho lá atrás na primeira aula, na evolução dessa inteligência a partir da humanidade, dos homens sapiens, então lá na primeira aula, quando a gente fala de alguns filósofos, né, do René Descartes, de Isaac Newton, de Spinoza e outros, a gente então é como se quando a gente caminha lá para frente, a gente volta e começa a refletir e a entender essa nossa essência, né? É quando simbolicamente eu posso dizer assim, de uma forma igualitária, que muitos dos movimentos que fazemos nessa jornada de desenvolvimento é um sistema, né? É esse sistema que quando olhamos para o passado possamos então refletir e entender esses momentos atuais, né? Então a grande qualidade que nós temos a partir da doutrina dos espíritos, fazendo a junção de todas essas áreas de conhecimento, né? Não apenas falando de religião, mas fazendo essa reflexão, esse entendimento, essa somatória de tudo isso, que são situações que pela razão humana não somos nós que criamos, né? Nós estamos num ambiente e procuramos então entender esse ambiente, né? Esse entender também faz parte do nosso dia a dia, né? Das nossas relações. Então, nesse capítulo, né, eu fiz essa leitura
sem nenhum resumo, né? Essa leitura objetivada, sem pausas, né? Aqui com raciocínio, para que a gente possa, a partir do texto como um todo, cada um de nós poder tirar a sua reflexão disso, né? Então aqui eu deixo um pouco essa reflexão que parte do meu entendimento, da minha razão, da minha condição intelectual de entender e compreender isso, né? É lógico, você tem graus de evolução, de pessoas que estudam essa matéria, por assim dizer, e então temos a evolução também desse entendimento, dessa compreensão, né? Então fica aqui a importância, tá? Da gente entender um desses pilares, digamos assim, para nos tornarmos seres individualizados, como aqui fala no final do texto, quando ele aborda assim: a inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos. Então, neste caso, somos nós, aos quais dá com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade. Então, somos nós. Então, hoje, nesse tempo que estamos, no século no século XXI, né, já temos bastante literatura, já temos bastante experiência desenvolvida, conceitos, né, ainda que nós não nos dedicamos a estudar, por exemplo, a doutrina espírita, mas nas relações da sociedade, as conversas, as reflexões do comportamento humano, queira ou não, já temos bastante argumentos já consolidados, né? Que então, se a gente comparar a esse material, podemos dizer até que já são conceitos que fazem parte desse nosso instinto, tá? Porque eu entendo que o instinto também, ele se evolui, né? Ele cresce. E então muitas questões do comportamento humano, conforme nós vamos nos evoluindo, eles passam a ser consolidados, cristalizados em nós, né? Aonde muitas vezes a ação do raciocínio, da reflexão, muitas vezes não se faz necessária, porque já absorvemos um determinado conteúdo, ele já não é mais abstrato, ele já está solidificado em nós, né, no nosso pensamento, no nosso espírito. Então essa parte, ela é importante para que a gente construa o entendimento de todo o sistema que fazemos parte. E assim, a gente possa então entender que quando a gente fala de princípio cósmico universal, é uma matéria elementar do universo que então traz as propriedades para o desenvolvimento do princípio vital que temos no planeta. Cada sistema, cada planeta, ele tem o seu. No nosso, dentro da estrutura planetária e desses fluidos que temos disponíveis aqui, então temos a formação dos processos orgânicos e inorgânicos, que traz as condições para o espírito, quando então nos transformamos em seres individualizados, para o nosso desenvolvimento. Então, a partir daí, temos a estrutura necessária para o desenvolvimento do princípio inteligente, aonde passado alguns milhões de anos, chegado nesse tempo presente que estamos, temos as condições e algumas literaturas que nos conduz à consciência do nosso ser individualizado, aonde fazemos parte do universo e temos uma causa de estar aqui, temos um princípio, seguindo as orientações do nosso Mestre Jesus, que está ali, a partir dos seus evangelhos, a partir da constituição dos templos, se é necessário atualizar esses pensamentos
e essas reflexões para que possa nos atender nos dias de hoje. Então, este caminho que a doutrina dos Espíritos nos traz esta ferramenta e esta possibilidade para que possamos, então, utilizar das faculdades próprias para que cada ser constitui a sua individualidade moral. Na parte B, a condição e eficácia da ação e da prece, aonde então a gente entende esta estrutura orgânica e inorgânica, assumindo então essa inteligência preguiça, essa inteligência que temos, para então sempre nos conectar com o divino a partir dos ensinamentos que temos do Mestre Jesus e de toda a estrutura espiritualista e espírita a partir de Kardec que temos hoje em nossa literatura e em nossas ferramentas da condição humana para esse desenvolvimento. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e perdides, crede que já o recebestes, e assim será para vós. Bíblia de Jerusalém. A prece é uma invocação, é o mais elevado veículo de ligação através do qual o homem coloca-se em relação mental com Deus. Com a espiritualidade maior, é uma projeção do pensamento, a partir do qual irá se estabelecer uma corrente fluídica, como falamos, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. Somos vibração. Ela pode ser um pedido, um agradecimento, uma glorificação. A sua energia está em razão do vigor do pensamento e da vontade dirigida ao alto. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando ele se afastou. E assim também pode desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. A prece tem enorme valor quando feita com fé, pois atrai a assistência dos mensageiros divinos, dos quais podem infundir-nos um suprimento do coração para enfrentarmos sem medo os obstáculos que surjam em nosso caminho. As condições da prece. Jesus recomenda que quando orares, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está lá em segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. A prece deve ser feita em segredo, e recondido da consciência e em profunda meditação. Jesus orientava ainda a não guardarmos a mágoa ou rancor em relação aos nossos semelhantes, dizendo, quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, perdoe as vossas ofensas. Somente desta forma a prece será agradável a Deus. A mente que ora permanece em movimento na esfera invisível. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos, como a gente falou, esses movimentos instintivos, mecanizados, dos seres inorgânicos e até dos orgânicos, quando nós não temos o princípio inteligente formado neles. As preces feitas as preces feitas maquinavelmente pouco ou nada valem, Então, força motriz do movimento, do princípio vital, do fluido cósmico universal.
pouco ou nada valem, pois lhe falta o cunho de fervor e de sinceridade necessários quando nos dirigimos ao Pai Celestial. Através da oração, pomos a consciência em contato ao Criador da vida infinita. Devemos abrir-lhe nossa alma, segredar-lhe os nossos sofrimentos, falar-lhe das nossas necessidades e pedir-lhe que nos auxilie, como o faremos em conversa particular com um amigo dileto e merecedor de nossa inteira confiança. Eficácia da ação da prece. Eficácia da ação da prece, o poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar ou em qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam. Abrigo seguro, uma instância serena e consoladora, sustentável de evitar o desfalecimento do homem no decorrer de sua dilatada caminhada rumo ao Criador em todas as coisas. Aos que contestam a eficácia da prece, alegando que conhecendo Deus as necessidades humanas, tornam-se dispensável estar suplicado algo em favor deste conceito, proclamam que tudo se encadeia do universo através das leis eternas. Nos vossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. A lei naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular, segundo os caprichos de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, à distância é grande. Assim fosse o homem, seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte antes os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse a vontade para não querer, a atividade de cair na inação. Existem acontecimentos na vida atual aos quais o homem não pode furtar-se. São consequências de falhas, de deslizes cometidos em suas vidas pretéritas que clamam por reajustes. É a aplicação da lei de causa e efeito que podem explicar a alegação de muitos cujos pedidos de Deus nunca lhe são concedidos, o que parece contrariar a máxima de Jesus: é tudo que perdistes com fé em oração que vós recebestes. A afirmação de Jesus: todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que haveis de ter, e assim vós sucederão. Demonstra que ainda a justiça divina não é inflexível ao ponto de atender aos que lhe fazem súplicas. Muito melhor que o homem, Deus não sabe o que lhe convém. Muitas coisas... Aliás, me desculpa, Deus sabe o que lhe convém. Muitas coisas que parecem úteis e essenciais para a felicidade do indivíduo poderão ser prejudiciais para as vidas futuras e por isso não são concedidas. Bem, nessa parte eu vou parar aqui porque para a gente ter uma reflexão, né? Muitas vezes nós temos... Então, quando a gente volta na parte A, falando do princípio inteligente, e aí nós começamos a segregar questões divinas a partir da nossa ótica, da nossa experiência, quando então possamos definir que alguma situação pode ser uma injustiça divina, que por alguma sombra que passamos, por algum problema que passamos, seja uma injustiça divina, né? E aí quando ele fala aqui, nessa parte, sempre pensando na eficácia da prece, né? Quando fazemos a prece, as condições da prece. Então o texto ele faz uma passagem pela ação e a reação, né?
Então podemos de repente fazer uma prece pedindo a melhora de alguém, pedindo alguma condição material melhor. E a nossa ótica de experiência, de momento do nosso cognitivo, do nosso intelecto, assim dizer, criamos a projeção e a expectativa de sermos merecedores de algo, seja bom ou seja ruim, a partir da nossa expectativa. Mas como aqui fala ação e reação, e Deus nos concede aquilo que é necessário para o momento. E muitas vezes o que queremos agora não pode ser nos dado para não impactar em condições e passagens futuras, quando na doutrina dos Espíritos, então, entendemos a encarnação e a reencarnação. Nesse contexto, temos, então, as condições da prece, o ambiente. E esse ambiente não significa uma casa como essa. Significa o nosso ambiente, o nosso momento, a nossa vibração, a nossa condição energética, moral e a condição comportamental, digamos assim. Deus, todo misericordioso, então, define e entende, a partir das leis divinas e da correlação da ação e reação dos nossos atos, aquilo que nos é permitido. Então, a prece, ela precisa ser entendida como um estágio vibratório. Por isso que eu falo muito sobre esse nosso momento atual a partir de tantas literaturas que nós temos, né? Isso serve para mim, inclusive. Mas o nosso ato de prece, a eficácia da prece, ela faz parte principalmente das nossas condições atuais. E nós que vamos nos colocar neste fluxo de energia do princípio vital, conectando ao fluido cósmico universal, do que somos merecedores e de acessarmos na condição necessária. Então precisamos trazer a prece para nós numa melhora e num equilíbrio energético dos nossos sentimentos, desta força motriz que está em nós, a partir dos nossos pensamentos, para que a gente possa reconfigurar, acessar formas e sentimentos que são necessários à mudança, a equilíbrio, para que possamos planar esta energia e acessar, por meio da prece, vibrações melhores, condições melhores, para que então o nosso espírito e o nosso perispírito esteja em equilíbrio e em harmonia, e abrindo assim o fluxo mental, o fluxo intelectual, para que possamos acessar e ampliar ainda mais as condições necessárias para o nosso ajuste, a nossa melhora, e assim por meio da prece, acessar uma condição em um estágio vibratório melhor. Essa força motriz que nos traz a luz, que nos conecta à criação, que nos leva à criação, fazendo então a nossa alteração deste princípio vital, aonde quando assumimos a inteligência e a nossa consciência, trazendo o inconsciente de vidas passadas para o consciente desta vida, transformando e alterando não só o nosso plano vibratório, mas alterando as condições do nosso espírito
para que possamos acessar ainda mais as elevações do princípio inteligente, que somos nós, para acessar ainda mais fluidos vitais, princípios vitais do nosso planeta. Para que então o nosso planeta, como no processo de regeneração, possa acessar planos vibratórios ainda melhores, para que então possamos pegar as melhores partes deste plano que estamos de provas e expiações para alterarmos a nossa vibração para o mundo de regeneração. Então, por isso que toda esta aula e as últimas aulas que tivemos, é importante a gente entender essa compreensão e, de certa forma, trazermos o divino para dentro do que temos de entendimento do universo e cada um de nós tirarmos a melhor mensagem lógica. Então, entendemos que tudo, como eu falei, nas aulas anteriores, não existe espaço no universo. Tudo está unificado, tudo está agregado, tudo tem uma corrente. E essa corrente, ela não é solta, ela é unida. Só que as variações dela vai percorrer as nossas condições, porque não vamos dar um salto sem passar pelos caminhos. Não voltaremos mais para trás, porque a lei universal não nos permite. Mas podemos sair da inércia, como aqui fala, dos seres inorgânicos, dessa inércia e ir para algum lugar a partir dessa inteligência que adquirimos. Então, essa mensagem. Para a próxima aula, então, vamos ter o princípio inteligente e os 3 reinos, onde falaremos os minerais e as plantas, os animais e o homem, e a metempsicose. E aí vamos fazer a reflexão dos trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora, se eu não me engano, temos alguma palestra, se eu não me engano, a palestra do Sérgio, Quem quiser ver essa palestra está no nosso canal do YouTube. E essa palestra, ela complementa de uma forma muito ampla, O Sérgio é o nosso expositor lá da federação, Tem o Lauro e outros que passam dando palestra. Estamos tendo algumas palestras do pessoal da USE também. Então, esse cardápio, digamos assim, de conhecimento que nós temos com esses trabalhos que estamos desenvolvendo na casa, nos traz muitas ferramentas para que a gente possa ainda mais desenvolver, nos desenvolvermos nessa estrutura universal. Essa nossa próxima aula, essa 6ª aula, não vou fazer no próximo sábado, mas no outro. Se eu não me engano, é o último, é dia 29, depois do dia 25, eu não me recordo agora, e o calendário aqui com o celular gravando. Mas essa próxima semana então não vai ter aula, então na outra nós vamos fazer essa 6ª aula. Então lembrando que nós temos 24 aulas ainda, a ideia é ver se concluímos ela ainda no ano de 2023, se não no comecinho de 2024, Ainda temos aí, vai ficar para o comecinho de 2024, porque temos mais ou menos ainda 15, 16 sábados, então ainda vai ir até fevereiro talvez do ano que vem. Aí nós vamos partir para o curso 2 desse, vamos fazer então um aprofundamento do livro dos médiuns, que já acontece
Essa aula já acontece aqui às terças-feiras, né, às 19h30, mas a gente vai fazer um resumo, né, do livro dos médiuns. Então, eu vou fazer um apanhado geral, não vou fazer como estes, às 20 e tantas aulas, vou fazer um apanhado geral, né? Então, vamos fazer em menos tempo, mas para termos aqui como um contexto introdutório, ainda mais objetivado, porque essa aula ela acontece às terças-feiras, né? Então, é importante que às terças-feiras, quem quer fazer esse desenvolvimento também, não é nada engessado, mas é ideal, né, que tenha uma assiduidade nessa aula, para que possamos então fazer essa conexão, esse entendimento de todo o aspecto que traz o livro dos médiuns, tá? Então é isso, vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus e a Jesus, a esta falange de luz e de amor desta casa, Senhor Neocárdio de Maria, do nosso irmão Abu de Malek, agradecendo a oportunidade de aqui mais um dia podemos ter trabalhado nesta harmonia, nesta união, nesta fraternidade com o plano material e o plano espiritual. Agradecemos imensamente a oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, fé e equilíbrio em todas as direções. Uma boa tarde.